localizado no centro, né? Vamos colocar de pé os que puderem, para a gente receber o nosso irmão Wellington, que estará ministrando a palavra do Senhor no nosso coração, né? Vamos orar pela vida dele? Quem puder se coloca de pé aí, né? Em honra ao pregador, em respeito a ele, né? Que vai estar assumindo o altar agora. Em nome de Jesus, nós te damos toda glória e toda honra, celebramos Yeshua, porque tu és o nosso amor maior. Graças te damos pela bondade e misericórdia do Senhor, que nos faz chegar até aqui na tua casa, nesse culto de cura e libertação, para celebrar a vida, para cultuar ao Senhor. Agora vamos ouvir da tua palavra. Pedimos primeiramente que o Senhor Deus cative a nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que pode roubar a tua palavra, tudo aquilo de perturbação da nossa alma, nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus. Estamos dando um comando para a nossa alma: aquieta-te, alma. Nós estamos dando um comando para nós mesmos, que nós vamos ouvir da tua palavra, que o nosso coração é terra fértil e que o Senhor tem total liberdade para falar conosco. E oramos pelo teu servo, o pregador Wellington, que preparou a palavra, que orou, Deus, que consagrou a sua vida. Deus, usa ele como instrumento, como um canal de bênção, de graça, de sabedoria, de entendimento, tudo aquilo que ele preparou, que o teu Espírito Santo faça-o lembrar, que ele seja, ó Deus, um instrumento do Senhor para nos abençoar. Sela os quatro cantos deste local com a tua presença, com os teus anjos guerreiros, e impeça toda e qualquer manifestação do diabo. Fale conosco, Senhor, que nós lhe pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Graça e paz, Igreja do Avivamento. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, gente? Vocês não comeram cuscuz? Alguém come cuscuz aqui? Tem umas pessoas aí que comem. Pode se sentar. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado, pastor, pela confiança. E eu gostaria de convidar uma pessoa aqui na frente para orar pela minha vida. Quem aqui gostaria de vir aqui na frente fazer uma oração? Irmão Zé? Vem cá, irmão Zé. Graça e paz, igreja. Vamos estar orando pelo irmão Wellington. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por este momento, te agradecemos por estar na tua presença, que o Senhor, meu Pai, venha abençoar o teu filho, que ele venha ser terra fértil, Senhor, aqui neste altar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Usa o teu filho, Senhor, para que venha transmitir palavras, meu Pai, que venha tocar em nossos corações, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venha sair daqui cheio da tua presença através do teu filho, Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja com ele, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, irmão Zé, muito obrigado. Eu gostaria de convidar mais uma pessoa. Quem gostaria de vir aqui? Eu vou chamar, hein? Se não vir, eu vou chamar. Para orar por mim, pela minha vida. Vem, Edna. Vamos orar, tá, gente? Pela vida do Wellington, para que Deus venha fazer cair fogo do céu nessa noite. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a vida de Wellington, Pai, nas tuas mãos. Eu creio, Senhor, que o Senhor já falou o coração dele, que o Senhor já ministrou cada palavra, Senhor, cada gesto que ele vai falar e que ele vai fazer nessa noite. Que o Senhor venha usar o teu servo, Senhor, com amor, com graça, com entendimento, com sabedoria. E que o Senhor venha vir sobre a vida de Wellington, que ele venha ser cheio da tua graça, Pai. Que a tua palavra que vai sair da boca dele venha impactar, venha encher os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Edna. Eu queria que mais uma pessoa viesse aqui. Mais uma. Mais uma. Sei que tem alguém. Venha você aí que está com vontade de orar.
Mais não? Mais ninguém? Adriel? Vem cá, Adriel. A Sara queria se voluntariar, mas ela ficou com vergonha de vir. Aí ela pediu para eu vir. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa graça que o Senhor nos dá, a oportunidade de estarmos aqui neste lugar nessa noite. Colocamos diante de Ti a vida do Wellington. Meu Pai, que o Senhor use como instrumento do Senhor aqui neste lugar. Que o Senhor continue o capacitando, Pai, continue, meu Pai, derramando sobre ele aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós nessa noite, ó Pai. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar... Tô brincando. Como é bom, né? A gente orar. E como é bom a gente receber a oração de alguém. E subordinado a um tema que eu gosto muito de falar, eu queria falar com vocês hoje a respeito de alguns benefícios do crente que ora. Você é um crente que ora? Você é um crente que ora, irmão? Amém. Se você não ora, profetiza e eu oro. Isso, amém, glória a Deus. Por quê? O crente que ora, irmão, ele é uma pessoa diferenciada. A pessoa que ora é uma pessoa que ela tem uma fé assim, ela tem uma intimidade um pouco maior com Deus. E eu vou hoje falar um pouco de alguns benefícios, né? Sei que tem vários benefícios da pessoa que ora, eu vou falar de alguns. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 143. Se você for encontrando, vai declarando seu amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Livro de Salmos 143. Todo mundo achou? Amém. Salmo 143, versículo 1. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Amém? Eu queria falar hoje de 4 benefícios sobre a pessoa que ora, sobre o crente que ora. E aqui no Salmo 143 é um salmo lindo, que fala a respeito das nossas súplicas e das nossas orações para com Deus. Atende, Senhor, a minha oração e dá ouvido às minhas súplicas. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, a gente saber que a gente está orando para o Senhor, que a gente está orando para Deus e Ele vai nos dar ouvido. Amém? E o primeiro benefício que eu gostaria de falar para você. O primeiro benefício de uma pessoa que ora é que ela reclama menos e faz mais. Se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que está conectado com Deus, consequentemente você vai ser uma pessoa que reclama menos e começa a fazer mais. E o contrário também serve. Se você está reclamando muito, se você está... É porque você não está orando, irmão. Porque não existe problema que com a oração o seu coração não aquieta. Você pode não resolver o problema, mas depois que você ora, Deus ele conforta seu coração. Depois que você ora, o Espírito Santo ele vem e acalma seu coração. Assim como o Salmo diz que aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Isso é uma oração. É lindo. E nesse benefício do crente que reclama menos e faz mais, é um crente que ora muito. Tem uma passagem que fala no Novo Testamento que algumas pessoas chegaram para João, falaram: João, cara, me fala aí o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer alguma coisa, me dá alguma coisa para me fazer, porque eu não estou achando nada para fazer. Aí o João fala assim: não, fica calmo, não precisa você se agitar. Ah não, mas eu estou olhando aqui, não tem ninguém fazendo nada, não tem ninguém buscando fazer alguma coisa. Fala: não,
Vamos fazer o seguinte. Para você que está procurando alguma coisa para fazer, se você encontrar uma pessoa que está precisando de uma túnica, que você tem duas, dá uma para ela. Ah, se você conhece alguém que tem fome, mata a fome dela, dá alguma coisa de comer. Se você conhece alguém que está com sede, dá algo de beber. Então, a pessoa que ora, irmão, a pessoa que busca na oração, está em comunhão com Deus, ela tende a reclamar menos, a enfatizar menos os problemas e a fazer mais. Aí chega o soldado e fala assim: João, peraí, e eu faço o quê? Eu sou um soldado, eu tenho que ser muito rígido com as pessoas. Eu falo: não, só não abusa da sua autoridade. Não precisa só não abusa da sua autoridade. Aí os cobradores chegaram para João e falaram assim: não, mas e eu? O que eu posso fazer? Todo mundo me odeia, ninguém gosta que eu vou lá e cobro as coisas. Ele fala: não, calma, só cobra aquilo que é justo. Só faz aquilo que é justo. Porque João, como uma pessoa que orava, ele tinha um entendimento de não só não reclamar, de não só fazer, mas ele ajudava as pessoas a fazer alguma coisa. Então, quando você tem uma intimidade com Deus, quando você tem uma oração, quando você faz uma oração, a tendência é de você fazer mais e você reclamar menos. E as pessoas que estão ao seu redor, ela busca algum... Satanás querendo me envergonhar. As pessoas buscam um entendimento com você. Então, o que eu falo para você? Irmão, busque a oração, busque a disciplina de orar, busque o hábito de orar, porque quando você ora, você tende a não reclamar tanto e a fazer mais, a fazer o que a Bíblia fala para a gente fazer. E o segundo benefício que eu gostaria de falar para você, que o crente que ora, ele entende o propósito de Deus na vida dele. O crente que busca na oração aquilo que Deus quer na vida dele, ele encontra, porque ele vai orando e Deus vai falando com ele. Seja uma pessoa que ora, seja uma pessoa que busca no Senhor, que busca escutar ao Senhor. Às vezes você é uma pessoa que só ora, só fala, mas busca escutar ao Senhor também. Busca entender o propósito que Ele tem para a sua vida. Aquela pessoa que ora, ela entende o propósito. Por mais que as pessoas ofertem coisas, eu queria que você fosse para tal lugar, eu queria que você fosse fazer isso, eu queria que você fizesse isso. Não, mas eu já tenho um propósito na minha vida. Eu já tenho um propósito na minha vida. Deus já colocou um propósito na minha vida. Porque aquela pessoa que ora, aquela pessoa que busca na oração intimidade com Deus, ela tem certeza daquele propósito que Deus tem na vida dela. Ela tem certeza. Eu gostaria que você abrisse lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8. Versículo 28, quem achou vai declarando seu amor à palavra do Senhor. Amém, Senhor, eu amo a tua palavra. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem um propósito? Deus tem um propósito com a sua vida? Sim? Sim ou não? Então isso quer dizer que você é uma pessoa que ora. Porque aquela pessoa que ora, Deus tem um propósito com ela. Deus tem um propósito, Deus busca entregar algum propósito na vida dessa pessoa. Eu, certa vez, eu trabalhava com uma empresa chamada Rinode. Alguém conhece? Alguém não conhece? Não conhece não, irmão? Ah, conhece? Aí... Eu entrei nessa empresa, irmão. Foi uma bênção de Deus na minha vida, essa empresa.
Lá eu aprendi muitas coisas, ganhei bastante coisa também. E eu convidei um rapaz uma vez para mostrar, né? Lá a empresa ela tem um plano de negócio onde você mostra como que funcionam os ganhos da empresa. E eu convidei um rapaz, ele entrou na minha equipe. Aí ele falou assim, não, eu tenho várias pessoas para chamar e tal. E era uma pessoa da igreja. Aí eu falei assim, não, e o pastor da igreja? Você já falou com ele sobre isso? Lembra disso, pastor? Manuel? A gente chamou. Aí eu peguei e falei assim, não, vamos chamar ele para conversar. Vamos explicar para ele como funciona e tal. Aí ele falou, cara, o pastor, ele é o seguinte, ele é um cara que muito estudado, ele dá seminário, ele dá treinamento aí, é um bem entendido, mas eu não sei se ele vai querer isso não. Eu falei, não, mas vamos conversar com ele e tal. Aí eu peguei, mostrei o plano pro pastor, falei, pastor, é assim, 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 a gente vai ganhar isso, desse jeito, nós vai ganhar tanto, o senhor vai precisar fazer isso e tal. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu lembro até hoje, pastor, que o senhor falou para mim, o não mais bonito que eu já recebi. O senhor virou para mim e falou assim, olha, irmão, eu achei muito interessante, isso é muito bonito, mas eu já tenho um propósito na minha vida. Eu já tenho um chamado na minha vida. Eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que Deus quer na minha vida. Então, para mim, eu não quero. Porque eu já tenho um chamado, eu já tenho um propósito. Deus já me chamou para fazer algo. Isso é espelho de pessoas que oram, irmão. Que independente das ofertas que a pessoa recebe, da oferta de alguma coisa, ele pode dizer sim, mas também sabe dizer não. Porque quando Deus ele coloca um propósito na sua vida, independente de qualquer coisa, independente das ofertas, independente de como for, você sabe discernir em dizer sim ou dizer não. E a terceira coisa, o terceiro benefício de um crente que ora, está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Quem achou vai declarando seu amor à palavra do Senhor. Quem não achou, diga, me espere. Senhor, eu amo a tua palavra. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O terceiro benefício de uma pessoa que ora é que cada vez que ele ora, a fé dele aumenta. Cada vez que uma pessoa ora, cada vez que ela busca estar perto de Deus, a fé dele, sobe, irmão, a fé dele vai cada vez mais. Eu estava esses dias em Montes Claros e eu tive a oportunidade de participar na igreja lá, Igreja Batista Fonte, pastor Manuel Messias. Eu participei de um culto lá, irmão, e eu vi, já fazia tempo que eu não via, o filho do pastor, ele estava lá, ele conduziu o culto e tal. Chegou um momento lá que ele falou assim, quem aqui está enfermo? Quem aqui está sentindo alguma dor? Quem aqui está com alguma dor, está com algum incômodo? Aí algumas pessoas levantaram a mão, e ele foi lá, orou para essas pessoas e aconteceu o milagre. Aquelas pessoas foram curadas. 9 pessoas ao todo foram curadas. Isso é de pessoa que ora. Isso é uma pessoa que ora. Quando você ora, a sua fé aumenta. Eu estava lendo esses dias sobre um cara chamado Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Acho que é assim. E esse cara era um evangelista britânico. Ele nasceu lá numa cidade do Reino Unido. E
A história dele é muito linda, conta que esse cara, ele aprendeu a ler depois já de casado, depois de já velho. E uma coisa que me impactou muito foi a fé desse homem. Uma coisa que me impactou demais foi a história dele, de acordo com a fé dele. Irmão, sabe aquelas histórias que você acha muito linda, que você olha assim, você começa a se sentir tão feliz, a se sentir bem pelo sucesso da outra pessoa. Sabe aquilo? Que você vê a pessoa realizando alguma coisa e você se sente bem por aquela pessoa estar realizando aquilo. E eu lendo a história desse cara, eu não lembro se ele foi bem sucedido na área financeira, mas eu lembro que no ministério dele, Deus estava com ele. No ministério dele, esse homem tinha uma fé, irmão, sobrenatural. Esse homem chegou ao ponto, durante todo o ministério dele, só para você ter uma noção, ele, ao longo do ministério dele, ele orou e 27 pessoas reviveu. As pessoas estavam mortas assim, tipo, não eram as 27 juntas não, entendeu? Mas ao longo do ministério dele, foi um cara que ele orou e ao todo 27 pessoas reviveu. Eu estava lendo aquilo, pastor, eu fiquei maravilhado com aquilo. E até pouco tempo atrás, 1800 e alguma coisa. E eu fico imaginando a fé desse cara. Ele era do tipo de pessoa que, no documentário dele lá, fala que teve uma pessoa que chegou para ele e falou assim, mas, peraí, quando as pessoas te chamavam lá, e você falou, não, eu vou lá orar e ela vai reviver. Ele falava desse jeito, eu vou lá orar e essa pessoa vai reviver, vai voltar à vida. Aí a pessoa perguntou, mas e se ela for lá? E se você for lá e você orar, e ela não reviver? Aí ele pegou e falou assim, não, se acontecer isso, Deus é mentiroso. Ele chegou ao ponto de falar isso, irmão, porque a fé do cara era tão grande. Era tão grande, Deus estava com ele a todo momento, que ele falava assim, não, pode ter certeza que Deus vai reviver essa pessoa. Que é o terceiro benefício, que quando você é uma pessoa que ora, quando você é uma pessoa que busca a Deus, a sua fé aumenta, irmão. A sua fé vai além do normal. Você começa a orar pelas coisas, as coisas começam a acontecer, você começa a profetizar, as coisas começam a acontecer, mas você precisa orar. Você precisa buscar a oração. Eu lembro uma vez que eu estava vindo para o culto, e quem tem cachorrinho sabe disso, eu tenho um cachorro lá em casa, e ele já tinha uns 3, 4 dias, irmão, que ele estava incomodando na orelha dele, a orelha esquerda. E toda vez que eu chegava em casa, ele ficava gemendo dia e noite, já tinha uns 3 dias, e eu chegava lá perto dele, e quem tem bichinho de estimação conhece, sente a dor também, quando está sentindo alguma coisa, quando está doente. E esse dia, quando eu vim para o culto, era um culto de quinta-feira, e eu acho que eu ia até pregar nesse culto, estava falando sobre milagre, sobre cura, alguma coisa assim, e eu falei, Deus, que o Senhor me dê a unção para curar, Senhor Jesus. Eu saí de casa, vim para o culto, voltei para casa, e eu cheguei, irmão, ele estava coçando a orelha assim, e cada vez que ele coçava, parece que o grito dele ficava mais agudo, sabe, doía mais, e eu vendo aquilo, eu comecei a chorar também, vendo aquelas coisas. Aí eu liguei para um monte de veterinário e tal, os caras não me atendiam, não me respondiam e tudo. Aí eu peguei, aí o Espírito Santo falou comigo assim, mas espera aí, você confia em mim ou em pessoas? A sua fé está em mim ou nas pessoas? E já tinha 4 dias, irmão, que ele estava gritando e tal. Aí eu, chorando daquele jeito, eu deixei o celular lá. Aí eu peguei ele no colo assim, impus a mão sobre ele. Falei, Deus, unge as minhas mãos, e comecei a orar. Assim que eu terminei de orar, ele parou de chorar.
Assim que eu parei de orar, ele parou de chorar. O que eu estou dizendo isso? Quando você ora, você aumenta a sua fé. Toda vez que você ora, a sua fé aumenta cada vez mais. A sua fé vai sempre aumentando, mas você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar estar sempre íntimo de Deus. E esse é o segundo, o quarto e último benefício. Que uma pessoa que ora, ela é íntima de Deus. E eu gostaria que você, se você puder, abrir sua Bíblia lá no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 33. Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. Quem achou vai decorando seu amor à palavra do Senhor. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O quarto benefício para uma pessoa de oração é que ela tem mais intimidade com Deus. O fato de ser uma oração, o fato de você orar, já é um momento suficiente que você tem intimidade com Deus. Que você tem uma intimidade que cada vez mais que você ora, você busca a ter cada vez mais uma intimidade com o Senhor. E se você vê a importância de uma pessoa que ora, para você ter noção, quando Jesus ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, alguns discípulos dele lá estavam conversando assim no meio da rua, e Jesus aparece para eles, depois que ele tinha ressuscitado, e pergunta para ele: não, mas espera aí, do que vocês estão falando, o que está acontecendo? Os caras falam assim: não, mas você não sabe o que está acontecendo? Eu acho que você é o único em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo. Os caras falando para Jesus, falou assim: se levantou um profeta aí, tal de Jesus, e a gente achou que ele ia libertar Israel, que ele ia cuidar do povo israelita, que ele ia ser o Salvador, mas o sacerdote foi lá e crucificaram ele, agora ele está morto. Você não ficou sabendo disso não? Aí Jesus pega: mas vocês não sabiam que isso era necessário, que o Cristo que viesse, ele ia acontecer isso com ele? E eles chegam até um local lá e Jesus, ele se assenta, e quando ele parte o pão, os olhos deles abrem e eles reconheceram Jesus. Eles viram que era Jesus que estava falando com ele. E todo aquele momento, enquanto eles caminhavam, eles não reconheceram Jesus, porque eles não tinham intimidade com Deus, eles não buscavam intimidade com Jesus. Aí Jesus parte o pão e some. E é isso que eu quero falar para você. Como está sendo a sua intimidade com Deus? Você está buscando cada vez mais intimidade com o Senhor? Você está buscando mais em orar para ter mais intimidade com o Senhor? Ou você pode ser uma dessas pessoas que Jesus estava na frente delas, mas elas não o reconheceu? Devemos buscar cada vez mais, irmãos, em oração, para termos cada vez mais intimidade com o Senhor. Eu conto a história de um homem chamado John Fletcher. Eu comentei com o irmão esse dia. Esse cara, irmão, ele tinha uma intimidade com Deus tão grande, que no quarto dele, quando ele saía do quarto dele, o quarto dele ficava todo manchado, as paredes, de tanto que ele orava, de tanto que ele clamava, as paredes com o hálito dele, assim,
a temperatura, né, do corpo dele enquanto ele estava orando, enquanto ele estava chorando, o quarto dele ficava meio estranho, meio manchado as paredes, do tanto que o cara orava, do tanto que ele orava. Também a história de John Maxwell, John Wesley, ele falava assim, ele tem uma frase dele que ele fala: se eu não começar o meu dia, se eu não começar o meu dia com pelo menos 2 horas de oração, o diabo já venceu sobre a minha vida. Diga misericórdia. John Wesley falava isso. Se eu não começar o meu dia com pelo menos 2 horas orando, aí eu fico vendo uns negócios desses, eu fico até com vergonha. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Porque muitas vezes eu tô lá, tô almoçando, tô terminando de almoçar, aí eu lembro que eu acordei e não orei, e estava indo comer, e não estava nem agradecendo, não estava nem orando. Aí eu lendo essa matéria, eu lembro que muitas vezes eu vou dormir, assistindo alguma coisa, com o celular na mão e tal, e ainda não orei. Que eu acordei, já fui para o serviço e não orei. Eu fiquei com vergonha quando eu estava lendo essa matéria. Que ele falava que pelo menos, pelo menos o dia dele começava com pelo menos 2 horas de oração. Eu fiquei maravilhado com aquilo e com vergonha ao mesmo tempo. E muitas pessoas falam que John Wesley, quando ele saía do momento de oração dele, quando ele saía do quarto, o semblante dele brilhava. Várias vezes as pessoas deram testemunho de que quando John Wesley saía de algum lugar, que ele terminava de orar, a face dele brilhava. Aí eu me lembro de Moisés também, quando esteve na presença de Deus, quando teve aquela intimidade com o Senhor. A face dele brilhava, que teve que cobrir o rosto dele. Eu lembro de Jesus, no momento da transfiguração, que ele estava tão branco, tão alvo como a neve. Lembro também de Estevão, que quando ele estava prestes a morrer, ele fez uma oração. E as pessoas disseram que ele ficou de uma forma, a pele dele ficou alvo como se fosse a de um anjo. Que o rosto dele parece que brilhava. Aí eu fico olhando essas histórias, irmão, e eu trago para a minha vida, que muitas vezes eu não estou nem exercendo a oração. E por que eu estou falando isso? Não é às vezes para te envergonhar, é para ver às vezes na onde nós estamos no reino de Deus. Porque muitas vezes algumas coisas estão acontecendo e algumas coisas que a gente não estamos fazendo. Às vezes o problema ele está ali, mas às vezes não é por falta de esforço seu, não é por falta de alguma coisa, não é por falta às vezes da gente orar mesmo. Quantas vezes você já orou e alguma coisa aconteceu? Quantas vezes você já orou e Deus atendeu o seu pedido? Às vezes você ora e Deus não atende o seu pedido, por quê? Porque não é para acontecer. Mas a gente precisa orar. A gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa buscar ser íntimo de Deus. A gente precisa ter essa intimidade com o Senhor. E eu encerro dizendo que nós devemos cada vez mais buscar esses benefícios, e a gente ganha esses benefícios, irmão, Deus entrega para nós assim, ó. Quando nós buscamos a intimidade com Ele, quando nós buscamos em oração, Ele aumenta a nossa fé, Ele aumenta a nossa intimidade. A gente começa a reclamar menos e a fazer mais. E a gente entende o propósito que Ele tem para a nossa vida. Ore. Busque orar mais. Busque cada vez mais orar. Busque cada vez mais.
Busque cada vez mais. Eu lembro que teve uma vez que eu estava no quarto, a gente estava prestes a se casar, e o meu celular, do nada, ele parou de carregar. Abençoado. Do nada ele parou de carregar, do nada. E eu funço, mexo com o telefone e tal, de vez em quando eu faço algumas coisas e tal, e eu dei uma funçada nele, mexi para lá, mexi para cá, e nada do celular funcionar. Aí eu levei num técnico aqui que tem uma empresa com uma experiência bem maior do que a minha. Eu levei lá para ele e ele, que é só trocando a tela, porque na hora de arrancar a tela a gente vai tentar trocar o conector e tal, para ver se dá certo. É o único jeito que eu vi aqui, eu já limpei, já mexi aqui, nada. Aí eu peguei esse celular, e eu lembro, irmão, que quando quem é casado sabe muito bem, que quando está no começo ali assim na semana do casamento, uns dias antes do casamento, e começa a aparecer algumas coisas que a gente às vezes já não tem muito dinheiro, e aparece algumas coisas, né? E só pela provisão de Deus mesmo. E eu falando, meu Deus do céu, mas eu não tenho esse dinheiro para arrumar esse telefone, eu só tinha aquele naquele tempo. Aí eu levei um cara lá no Beraba. Lá no Beraba, e ele pegou e falou assim, a mesma coisa do daqui, vai ter que trocar a tela e tal. E eu lembro que eram uns R$500. Isso há quase 4 anos atrás, mas você imagina. Aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível, isso não está acontecendo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, irmão, que eu fiquei olhando para aquele telefone, eu falei, meu Deus, eu vou orar. Não tem nada para fazer, já fiz de tudo, não tem dinheiro para arrumar, eu vou orar. Porque já várias coisas já aconteceu. Já fiz tudo que era possível na minha no meu momento financeiro, né? Não era essa palavra, não é na minha capacidade financeira. E nada aconteceu, então eu vou orar. Eu só tenho isso para fazer. E eu lembro que eu peguei aquele telefone, eu até molhei o dedo com óleo um pouco, né, que eu sou desses negócios também. A maioria das coisas que eu vou orar, eu sempre sujo de óleo assim, eu unjo com alguma coisa. E eu lembro que eu fui, e outra, a fé não está no óleo, tá, irmão? Né? Não acho que você vai derramar óleo nas coisas assim, que as coisas vão acontecer, não. A fé está em você. E eu orei para esse telefone, e quando eu terminei de orar, eu fui na fé. O crente, quando ele não tem mais nada para acontecer, que ele vai lá e ora, eu peguei o cabo já, eu falei, em nome de Jesus, esse telefone vai carregar aqui agora. Eu peguei, coloquei o carregador, e o bicho funcionou. Por que eu estou falando isso para você? Às vezes, você pode achar que isso não aconteça com você, mas você precisa orar, você precisa praticar a oração, você precisa praticar a intimidade com Deus. Jesus, ele falou assim, irmão, Jesus é maravilhoso, eu sou apaixonado por Jesus. Jesus, ele fala assim, olha, essas coisas que você está vendo aqui, vocês podem ficar tranquilos, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, vocês farão coisas bem maiores do que eu fiz. Ore, busque oração, busque cada vez mais orar ao Senhor, busque cada vez mais, porque através da oração, muitas coisas podem acontecer. Mas para você saber, você precisa orar, você precisa buscar oração. Eu vou contar só mais um testemunho. Eu não gosto às vezes de falar, porque às vezes as pessoas acham, não, mas tá arrogante, né, tal. Mas não, irmão. Eu estou contando isso para glorificar o nome de Jesus. Porque às vezes através do meu testemunho muda muitas chaves na cabeça de algumas pessoas. Eu comecei a ter esse momento de tentativa, de fé, de buscar em oração, de buscar em cura, em milagre, essas coisas assim, vendo as pessoas fazendo. Eu falei, não, eu vou praticar isso aí, eu vou orar para mim, eu quero isso aí também. E eu lembro que uma vez,
eu tinha acabado de sair da igreja. E eu estava passando, na hora que eu cheguei, eu já deixei as coisas, a Bíblia e tal, aí montei na moto, tinha um monte de entrega para fazer, e eu fui fazer as entregas. Aí, quando eu terminei de fazer a entrega, eu fui passando ali pela rotatória, e eu estava andando a uns 25, 30 por hora no máximo. Eu fiquei com muita raiva porque eu caí daquele jeito. Tem queda que você leva que você fica com raiva, porque você não consegue acreditar em umas coisas tão bobas, você machuca. E na hora que eu fui fazer a curva na rotatória, o pneu da frente da moto, ele derrapou e eu fui junto com ela, debaixo dela assim da moto. Eu lembro que esse braço meu aqui, ó, ralou tudo. Ficou parecendo ficou muito feio. Aí eu cheguei em casa e falei, rapaz. Aí, irmão, veio algumas flashes, algumas coisas na minha cabeça e tal, e eu comecei a refletir algumas coisas que Deus estava falando para mim. E eu lembro que quando eu caí daquela moto, eu olhei assim, ó, era nessa rotatória você indo reto aqui, essa rotatória principal aqui da cidade. E ali tem um monte de lanche, um monte de lanchonete, estava tudo aberto, um monte de gente. Tem até uma pracinha do lado assim, só que na pracinha não tinha ninguém. Aí eu lembro que quando eu caí, eu olhei assim, não tinha ninguém viu eu caindo, não passou nem um carro na hora. Aí na hora que eu levantei, apareceu uma pessoa assim na minha frente, do lado da moto, assim, na minha frente. Aí eu levantei, aí ele virou para mim e falou assim, você tá bem aí? Você machucou? Eu falei, não, eu tô bem. Até compartilhei com a minha esposa. Você tá bem? Não, eu tô bem. Você tá podendo andar? E eu não consigo lembrar o rosto da pessoa. Se você me perguntar que jeito que ele era, ele estava vestido que jeito, eu não lembro. Literalmente não lembro. De jeito nenhum. Eu só sei que, tipo, eu tinha caído, tinha me arrebentado o braço assim, mas eu estava tranquilo, numa tranquilidade, vocês não têm noção. Aí eu levantei, aí ele, não, beleza, aí ele levantou a moto, colocou ela no tripé, e o descanso da moto, irmão, um ferro dessa grossura aqui, ó, tinha entortado para trás. Aí eu falei, não, só entortou aqui um pouquinho assim, mas amanhã eu levo na oficina e eles resolvem. Aí ele, não, peraí, eu vou arrumar. E eu não, se você me perguntar que jeito que esse cara é, eu não consigo lembrar de jeito nenhum. Não consigo. Eu só lembro que, tipo assim, bem de rápido assim, ele deu ao redor na moto, ele pegou e fez assim, ó, segurou com os braços, aí fez assim. E consertou o ferro lá da moto. Aí eu falei, obrigado, cara. Não, monta na moto aí. Aí eu peguei, dei partida na moto. Aí eu falei, não, ele falou, dá pra você ir? Não, dá pra mim ir, tranquilo. Aí eu peguei, na hora que eu tava saindo, aí que eu virei pra trás, que eu ia falar obrigado pro cara, eu virei pra trás, ele não tava mais. Olhei pros lados assim, não tava mais, e nesse momento todinho, não passou um carro, não passou nada. E tinha várias as pessoas ao redor, assim, nas lanchonetes, e ninguém, eu acredito que ninguém viu nada. Por que eu estou falando isso? Às vezes você precisa só orar, irmão. Deixa que Deus faz o restante. Às vezes você está fazendo tanta coisa, tá cansado, tá acordando de manhã e faz isso e faz aquilo, está tentando conseguir alguma coisa, uma proposta de emprego melhor, um cargo melhor, um salário melhor, mas você não está orando. Para aquele Deus que você serve, você não está buscando nele. Pede. Às vezes você não recebe as coisas porque você não sabe pedir. Jesus falou isso. Pede que você recebe. Ora, busca.
Amém? Eu queria que você levantasse do seu lugar. Que eu quero orar por você. Para que Deus ele possa aumentar esse hábito. Se você não tem um hábito de orar, se você tem um hábito de começar alguma coisa e não orar, se você tem um hábito de buscar algo novo e não orar, eu queria orar por você para que Deus ele possa buscar em você um coração que ora, uma pessoa que ora. Se você pudesse, coloque de pé no seu lugar, para que eu possa orar por você. Amém? Senhor meu Deus, Papai, muito obrigado, Papai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem colocado, Senhor Jesus, nas nossas vidas. Nós agradecemos, Senhor Jesus, por tudo. Nós agradecemos, Pai, por até aquelas coisas que não conseguimos, Senhor Jesus, até aquelas coisas que nós buscamos incansavelmente, Senhor Jesus, e não conseguimos. Nós agradecemos, porque nós entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós entendemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo e que tudo que acontece é o Senhor que determina. Às vezes nós podemos não entender nesse momento, Senhor Jesus, mas nós buscamos entender, Pai, através do Espírito Santo, que Ele fale conosco, para que tudo que acontece, o Senhor tem o controle de tudo. Pedimos, Senhor, para que o Senhor busque em nós um coração, Senhor Jesus, grato, um coração verdadeiro. Pedimos para que o Senhor Jesus nos abençoe, Senhor, que nós possamos buscar cada vez mais o hábito de oração pelo Senhor, para que cada vez mais nós buscarmos, Senhor, intimidade com o Senhor, para que nós possamos entender, Senhor Jesus, os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas, para que nós possamos nos buscar em oração, Senhor Jesus, e nós devemos reclamar menos e fazer mais, Pai, para que o Espírito Santo ele possa nos capacitar, nos dar conhecimento, Senhor Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas nesse lugar, Senhor Jesus, que faz tempo que não ora, que faz tempo que não fala com o Senhor, que faz tempo que não ouve a Tua voz, Senhor. Eu sei que existem pessoas nesse lugar. Eu oro para que o Senhor, Deus, quebrando o coração, Deus, dessas pessoas, que mudam o coração delas, que mudam o rumo da mente delas, Senhor Jesus, para que elas voltem